Primeiro tópico, pessoas. Kepler. Kepler. Gabs, eu nunca consegui decorar o primeiro nome dele. Foda-se, não faz diferença nenhuma na nossa vida. Tá bom? O Kepler tem 3 leis importantes sobre gravitação. A primeira das leis de Kepler, vou deixar aqui assim grandão. Eu coloquei esse PDF lá pra vocês, né? Oi, Godoy. Oi, Luna. Tá. A primeira das leis de Kepler é a lei das órbitas. Kepler disse que as órbitas de corpos celestes em torno de outros corpos celestes têm formato elíptico. Tá legal? Lembra de elipse lá em geometria analítica? Uma elipse tem 2 focos, certo? Se eu pegar um planeta, por exemplo, orbitando o Sol, por exemplo, a órbita do planeta será elíptica e o Sol ocupará um dos focos. Beleza? E o outro, Gabs? E o outro que se foda. Não vai ter nada lá, tá bom? O Sol ocupa um foco, o outro não é ocupado por nada e esse planeta está orbitando o Sol. Ai, Gabs, mas as órbitas dos planetas ao redor do Sol não são circulares? E a resposta é... não. Elas não são exatamente circulares, elas são aproximadamente circulares sim. Porém, Kepler continua correto. Porque circunferência é um caso particular de elipse. Lembra de matemática? Circunferência é um caso particular de elipse. Então, se acontecer de uma órbita ser perfeitamente circular, Kepler continua correto. Porque circunferência é uma elipse. Tá legal? Porém, as órbitas que a gente tem no nosso sistema solar, nenhuma delas é perfeitamente circular. Inclusive da Lua em torno da Terra. Tá legal? A órbita da Lua em torno da Terra não é perfeitamente circular. É bem perto, mas não é perfeitamente circular. Tudo bem até aí? Então, primeira lei, lei das órbitas. Órbitas são elípticas. Segunda lei de Kepler, na verdade, já não é bem uma lei. Dá para provar isso matematicamente. Ou seja, é um teorema. Inclusive isso daqui, ó, não tem nada de física mais. Aqui é matemática. Que é a lei das áreas varridas. A lei da vassoura. Kepler nos diz que se eu considerar intervalos de tempos iguais, as áreas varridas serão iguais. Gabs, como assim? Por exemplo, se num determinado ΔT, esse corpo celeste, esse planeta, faz esse trajeto até aqui, a área varrida é essa daqui, ó. Pontinho, foco, pontinho, beleza? E aí esse setor elíptico tem uma determinada área, dada em metros quadrados, por exemplo. Aí quando ele está lá longeão, ó, para percorrer o mesmo tempo, ele vai acabar se deslocando linearmente menos. Por quê? Porque como aqui está bem mais longe do Sol, ó, essa área A2 aqui, segundo Kepler, tem que ser igual a essa área A1 aqui. Tá legal? Kepler nos diz que viagens que duram o mesmo tempo varrem na elipse a mesma área. Como nesse lado esquerdo o Sol está pertinho da trajetória, então o planeta tem que se deslocar mais para conseguir uma determinada área. Como aqui o Sol está bem distante do planeta, então o planeta precisa se deslocar menos para percorrer a mesma área. Em geral, a galera continua confusa um pouco nessa parte, por causa da matemática. Então eu vou fingir que são triângulos, pode ser? É só para fingir um pouquinho. Finge que aqui é um triângulo e aqui é um triângulo. Como é que a gente calcula a área de triângulo? Não é base vezes a altura dividido por 2? Bom, a altura aqui desse triângulo, ó, pensando no Sol, é pequenininha. Então a base precisa ser grande. Aqui a altura é grande. Então a base precisa ser pequenininha. Uma coisa compensa a outra e as áreas vão ser iguais. Tá claro isso? Não é exatamente um triângulo, mas continua valendo essa lógica, tá? Então Kepler percebeu que, para intervalos de tempos iguais, as áreas varridas são iguais. Mas isso também significa uma coisa muito louca, pessoas. Concorda que quando o planeta está viajando mais pertinho do Sol, ele tem que ter uma velocidade linear ou uma velocidade tangencial maior
do que quando ele está distante do Sol? Porque num mesmo intervalo de tempo ele percorre uma linha maior. Se ele percorre mais espaço, então a velocidade dele é maior. Aqui ele percorre uma linha menor. Se ele percorre menos espaço, então a velocidade dele é menor. Tudo bem? Quanto mais próximo, então, o corpo celeste estiver do foco importante, né, do Sol no caso, maior a velocidade tangencial dele, ou maior a velocidade linear. Quanto mais distante, menor a velocidade linear dele. Tudo bem? Antes de eu ir para a terceira lei de Kepler, alguma dúvida no Zoom? No YouTube vocês sabem, né, pessoal? Vocês podem mandar dúvida a qualquer momento. Temos alguma dúvida no Zoom? Não? Tudo tranquilo? Dá para decorar essas duas? Dá, né? Uma coisa interessante, tá, gente? Vocês não precisam decorar qual que é a primeira lei, qual que é a segunda lei, foda-se, tá bom? Você sabe que, tipo, essas leis existem e já era, tá? Finalmente, terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. A terceira lei de Kepler, na verdade, ela é essa fórmula aqui, ó. Eu vou explicar essa fórmula, mas antes, repara que existe o Sol e existe um ponto que é tipo um vértice dessa elipse e um outro ponto que é um vértice dessa elipse, só que esses dois pontos são diferentes, já que o Sol ocupa um foco apenas. Existe o vértice mais próximo do Sol e existe o vértice mais distante do Sol. Beleza? Esses dois vértices têm nomes e vocês precisam decorar esses nomes, tá legal? Então, o vértice mais perto do Sol chama periélio. Tá legal? Que significa literalmente mais perto do Sol. E o vértice mais afastado do Sol chama afélio. Tudo bem? Perto começa com per e periélio também. Afastado começa com af e afélio também, beleza? E é nóis, dá pra decorar fácil, né? Pelo menos dá pra distinguir fácil, certo? Tá bom. Então vamos lá, terceira lei de Kepler nos diz que existe uma certa proporção entre o quadrado do período e o cubo do raio médio. Deixa eu explicar isso aqui com calma. Tá vendo isso aqui, ó? Foca nessa daqui. Em geral mostra-se essa. Eu gosto mais dessa daqui, tá? O que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo que o período de órbita ao quadrado dividido pelo raio de órbita ao cubo é constante. É o mesmo sempre. Isso significa que, para uma situação 1, período 1 ao quadrado sobre raio médio 1 ao cubo é igual a, para uma situação 2, período 2 ao quadrado sobre raio 2 ao cubo. Beleza? Então, t quadrado sobre r cubo é constante. Tudo bem até aí? Tá. Agora vem uma parte importante. Carol, depois corta isso daqui para postar no Instagram. Ó, quem de vocês já sabia disso, mas do fundo do coração confundia qual que era o quadrado e qual que era o cubo? Sempre confunde esse e acaba errando porque não lembra qual que tá o quadrado e qual que tá o cubo. Tem um truque muito simples para você decorar, tá? Olha só. Para escrever tesão, a gente faz 1, 2 traços. Então tá o quadrado. Para escrever R, a gente faz 1, 2, 3 traços. Então tá o cubo. Fim. Nunca mais erra, tá legal? Então t quadrado sobre r ao cubo é uma constante. Beleza? Lindaço, né? Mas matematicamente falando agora, isso significa que existe uma proporção. E a gente diz assim, ó. O quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. Tá legal? Ele vai falar para você sempre raio médio, tá? Na prova, no enunciado. Ele vai te falar raio médio, ok? O raio médio seria tipo a soma desse raio, 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 dos infinitos raios aqui, dividido pela quantidade, tá? Como a gente está trabalhando com coisas que vão para o infinito, a gente precisaria de uma ferramenta matemática chamada integral, que vocês não têm.
Então, no ensino médio, vocês não precisam se preocupar com isso. Tá legal? Ele vai falar pra você raio médio e já era. Belezura? Sim? A gente vai usar muito isso daqui. Mas como a gente vai usar muito isso daqui, vamos falar um pouquinho. O que é período, pessoas? Período é tempo, lembra? É o tempo que leva para completar um ciclo, que no caso é elíptico. Tudo bem? Então isso daqui é o tesão. É o tempo que leva para completar um ciclo. Beleza? E o R é o que eu acabei de falar. Raio médio que ele vai dar no vestibular. Antes de eu ir para Newton, vamos abrir dúvidas. Abrir para dúvidas. Temos dúvidas? Deixa eu ver no YouTube, não. No Zoom temos? Não? Tá fácil demais? Tá acabando a matéria já. Oi, Gui? Ô, Gabs, mas tipo assim, o raio é em relação, vai, tipo, o planeta e até o foco principal ou, tipo, é isso mesmo? É. O raio seria tipo... Raio médio seria a soma, ó. Sempre do foco principal, tá vendo, ó? Daqui pra cá, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, dividido pela quantidade. Beleza? Mas de novo, Mas, você não vai ter tipo, que calcular isso. Ah, tá. Tipo, no vestibular ele só vai me dar o valor do raio. É, do raio médio, acabou. Tá? Não tem como, vocês não têm ferramenta no ensino médio, não é ensinado no ensino médio brasileiro integral. Então não tem como você calcular isso. Beleza? E seria uma integral chata ainda por cima, porque integral com elipse é, em geral, meio chato. Beleza? Posso seguir?